Meus queridos irmãos, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Nós iniciaremos com esta primeira palestra uma série de estudos sobre o tema depressão, principais causas e possíveis soluções. Nosso objetivo com esta série de estudos é abordar, do ponto de vista histórico-teológico, esta patologia que vem afetando muitas pessoas de diversos credos. Então nós veremos aqui uma definição inicial através de quem viveu a experiência da depressão. Veremos uma linha de tempo histórica e a própria evolução para o tratamento da depressão. Veremos também um conceito dos 4 humores, segundo Hipócrates, o pai da medicina. Veremos também um mapa da depressão mundial. Abordaremos também este mapa tanto no Brasil quanto no Nordeste e aqui no nosso estado, no estado da Bahia. Veremos uma definição da patologia à luz da ciência e, por fim, nós veremos os principais sinais e causas para a depressão. Tudo isso nessa primeira palestra, e para isso eu quero convidá-lo a abrir a Escritura na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 10. Veja comigo o que diz a palavra de Deus. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Muito bem, eu quero, antes de iniciar a abordagem a esse tema tão necessário, tão importante, tão atual, orar por você. Talvez você tenha chegado aqui no canal buscando alguma coisa para o alento da sua alma, você que está enfrentando a depressão. Eu quero, antes da abordagem a esse tema, orar com você e por você, suplicando a Deus a sua bênção nesse trabalho que nós estamos iniciando com esta primeira palestra. Portanto, feche os seus olhos e vamos suplicar a Deus a manifestação da sua bênção sobre este tempo da nossa vida. Meu Senhor, em nome de Jesus, teu bendito e amado Filho, nosso supremo pastor, nosso redentor, nosso provedor. É por ele, por seu sacrifício eterno, perfeito, suficiente, que nos achegamos a Ti e colocamos diante de Ti, Senhor, esta pessoa interessada nesse tema, que tem convivido com a depressão, que tem pessoas na sua família, no seu ciclo afetivo, que estão vivendo a depressão, quem sabe que já bateu em tantas portas e que aguarda a manifestação do Teu poder em forma de providência e cura, meu Senhor. Que o Senhor possa curá-la, restabelecê-la e promover a Tua glória, meu Senhor, através destas palestras, desse tempo de estudo, desse tema tão urgente, tão necessário e tão importante para a nossa saúde emocional. Nós Te pedimos, meu Senhor, que em tudo Cristo, nosso Redentor e Supremo Pastor, seja glorificado e exaltado. Em nome dele nós oramos. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, nós vamos tratar sobre a depressão, as suas principais causas e as possíveis soluções. E nós queremos, logo no início, buscar a definição da patologia, da depressão, à luz de quem viveu a experiência, à luz de quem mergulhou neste túnel nebuloso que afeta a alma e que traz angústia a todo ser. Então, das pessoas que passaram pela depressão, algumas definiram a patologia da seguinte forma: uma pessoa disse que a depressão é a angústia que aperta a garganta. Outra disse que a depressão é uma solidão sem fim. Uma outra pessoa afirmou que a depressão é a doença da alma. Alguém já disse que a depressão é a doença do organismo como um todo. Alguém disse
que a depressão é um túnel do qual parece impossível sair. Outra pessoa chegou a dizer que a depressão é um abismo cinzento que engole a vontade de viver. Por fim, a depressão foi definida também por aqueles que conviveram com a patologia como simplesmente o vazio. Então, é importante, dentro dessas definições de quem conviveu com a depressão, nós avaliarmos um pouco acerca da patologia em uma linha de tempo. E eu quero iniciar falando um pouco sobre Hipócrates, o pai da medicina, que criou a teoria dos 4 humores. Ele considerava o temperamento como consequência dos 4 fluidos corporais. Os 4 fluidos são o fleuma, o sangue, a bile amarela e a bile negra. A ideia dos 4 humores e dessa consideração feita por Hipócrates acerca do temperamento sinaliza o temperamento como um estilo pessoal inerente, uma predisposição que forma a base de todas as nossas inclinações naturais. Dentro disso reside o que pensamos e sentimos, o que desejamos ou necessitamos, o que dizemos ou até mesmo o que fazemos. O temperamento, meu querido irmão e amigo, influencia desde os hábitos de sono, os hábitos de estudo, de estilo, de alimentação, até a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. Então, é dentro dessa concepção de Hipócrates dos 4 humores que nós temos as qualidades e defeitos que estão relacionadas àquilo que ficou conhecido como o temperamento humano. E eu quero abordar aqui os 4 tipos de temperamento, avaliando os seus defeitos, bem como as suas qualidades. E eu quero começar falando sobre temperamento, abordando exatamente aquele temperamento que é definido socialmente como o temperamento sanguíneo. Entre o sanguíneo, meus queridos irmãos, estão os atores, os vendedores e até mesmo os oradores. Eu quero ainda, dentro desse temperamento sanguíneo, destacar algumas qualidades. O sanguíneo é geralmente aquele que é comunicativo, que é destacado, que é também entusiasta, que é afável, que é simpático, ele é bom companheiro, ele é compreensivo e é alguém muito crédulo. Mas não obstante as suas qualidades, nós poderíamos destacar também aquilo que poderíamos definir como alguns defeitos. Por exemplo, entre os sanguíneos, você pode encontrar pessoas medrosas, pessoas exageradas, pessoas barulhentas, pessoas egocêntricas, pessoas inseguras, pessoas impulsivas e até mesmo indisciplinadas. Então perceba que o temperamento do sanguíneo define, sinaliza pessoas que são atores, que são vendedores, que são excelentes oradores e apresenta também tanto as suas qualidades quanto os seus defeitos. Mas há também um outro temperamento muito conhecido e falado, que é o temperamento colérico. Entre os coléricos estão os produtores, os construtores e até mesmo os líderes. Eles são geralmente pessoas enérgicas, resolutas, independentes, otimistas, práticas, eficientes, decididas, são excelentes líderes e são pessoas extremamente audaciosas. Contudo, e não obstante a tudo isso, entre os coléricos há também aqueles que manifestam um comportamento iracundo, sarcástico, muitas vezes impaciente,
prepotente, até mesmo intolerante, às vezes vaidoso, autossuficiente, insensível e até astucioso. Então compreenda que nós apresentamos aquelas pessoas cujo comportamento é sanguíneo e aquelas outras cujo o comportamento ou temperamento é colérico. Mas há também o temperamento fleumático. E entre os fleumáticos há aqueles que são diplomatas, administradores, professores, técnicos, são pessoas calculistas, temerosas, indecisas, são pessoas contemplativas, desconfiadas, pretensiosas, introvertidas e muitas vezes desmotivadas. Mas como o fleumático apresenta esses defeitos, há também inúmeras qualidades. Entre os fleumáticos, nós encontramos aquelas pessoas que são calmas, que são tranquilas, que são cumpridoras dos seus deveres, que são eficientes, que são conservadoras, que são práticas, que são líderes, diplomáticas, e entre os fleumáticos é onde nós encontramos as pessoas bem-humoradas. Então nós já conhecemos um pouco do comportamento do sanguíneo, um pouco do comportamento e temperamento do colérico, vimos um pouco do temperamento fleumático e agora por fim eu quero encerrar essa parte dessa palestra, desse estudo, dessa palavra, falando um pouco sobre o melancólico. O melancólico é geralmente a figura do artista. Você encontra entre os melancólicos excelentes músicos, excelentes inventores, filósofos e até mestres. É importante também destacar que é entre os melancólicos que estão os egoístas, aquelas pessoas amuadas, muitas vezes pessimistas, muitas dentre elas são eminentemente teóricas, às vezes confusas, muitas vezes antissocial, vingativas e até mesmo inflexíveis. Contudo, e mesmo diante de tantas deficiências, nós devemos afirmar que entre os melancólicos há muitas qualidades. São eles os habilidosos, os minuciosos, aqueles que são sensíveis, que são perfeccionistas, que são idealistas, que são absolutamente leais e muito dedicados. Então, nessa teoria dos 4 temperamentos, você encontra o sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. Cabe a você agora definir qual é o tipo de temperamento seu. Mas, meus queridos, dentro desse conceito, dessa definição de Hipócrates, que sinaliza essa ideia dos 4 humores, os quais nós associamos aos 4 temperamentos, os sanguíneos, os coléricos, os melancólicos e os fleumáticos, nós vamos perceber nessa linha de tempo da evolução e do próprio tratamento para a depressão, que a partir do momento que o tempo vai se desenvolvendo na própria Idade Média, entre o 5º e o 14º século, nesse período, a melancolia era considerada um pecado, um afastamento de tudo o que era sagrado. Na Inquisição, no século XIII, os melancólicos eram multados e muitos deles foram até presos. Na idade chamada moderna, no século XVI, já no século XVI, a melancolia que está presente em todos os seres humanos é apenas o desejo de compreender a eternidade, o próprio infinito. No século XVII e desse período, a convicção de que pela vontade da mente pode-se governar e dominar as próprias emoções. Então perceba como os termos eles vão sofrendo mutações, enquanto que há na raiz e na origem
da formulação do conceito ou de um termo, uma relação anacrônica, a partir do diacronismo, ou seja, do conceito, da definição do termo através do tempo, ele vai sofrendo as suas mutações, mesmo porque a sociedade passa a encarar cada tipo de temperamento de uma forma. No século XVIII, por exemplo, a posição social dos deprimidos retrocede. Numa época, meu querido, onde a razão era a forma pela qual tudo era avaliado, os critérios eram estabelecidos a partir da razão humana, os chamados sem razão estavam em desvantagem. No século XIX, então, a psiquiatria é agora uma especialidade médica. Perceba, então, que a partir da evolução do tratamento da patologia, as coisas vão acontecendo de tal forma que elas vão sendo facilitadas para que se encontre objetivamente as soluções desejadas para aqueles que estão mergulhados profundamente nesse estado tenebroso da sua alma. Então, do século XX até os dias atuais, há muita evolução para o tratamento da depressão. Por exemplo, os antidepressivos foram descobertos no século XX, ocasionando um avanço para o tratamento da patologia. É nesse mesmo século que a psiquiatria classifica a depressão como unipolar e bipolar. No século XXI, a depressão agora tem uma abordagem científica, médica, psicanalítica e cognitiva. Então, a gente percebe que com a evolução do tratamento, as coisas vão sendo facilitadas a tal ponto que as pessoas que convivem com essa condição de uma alma deprimida, de uma condição de extrema e profunda tristeza, elas vão encontrando os meios para que as soluções desejadas sejam encontradas. É a partir daí, então, meu querido irmão e amigo, que nós vamos apresentar, então, um mapa da depressão. Eu quero apresentar para você agora um estudo divulgado em 2011, que mostra que o Brasil é o terceiro país mais deprimido do mundo. Esta pesquisa, feita com mais de 89 mil pessoas com mais de 18 anos, em 18 países, mostra o percentual da população com pelo menos um episódio depressivo durante a vida. E o que nós percebemos aqui é que o Brasil fica abaixo apenas da França, que tem 21%, e dos Estados Unidos. Ou seja, o Brasil é o terceiro país mais deprimido do mundo. E a depressão entre os brasileiros, meu querido irmão, atinge 7,6% dos adultos, 11,8% deles têm limitações graves, 52% tomam medicamentos para tratar a patologia e 16,4% desse grupo de deprimidos realizam psicoterapia. Então, o cenário da doença no Brasil aponta para mais de 10 milhões de casos de registro com o diagnóstico do profissional competente. A Bahia é o 21º estado em número de pacientes, com 413 mil casos. Geralmente, os estados mais remotos, mais pobres ou rurais possuem uma assistência menor para o tratamento. Os homens baianos são menos vigilantes em relação à saúde mental. Geralmente, quando a doença é diagnosticada, já houve um grande impacto para a saúde em geral. O que nós percebemos
é que no nosso estado, a maior parte daqueles afetados pela patologia são os homens, que vence o número das mulheres. É importante, então, percebermos que atualmente a depressão é a quarta maior causa de incapacitação por doença no mundo e a principal causa da incapacitação por doença nos países desenvolvidos. Mas, depois de tudo que nós vimos, e considerando também o conceito daqueles que mergulharam na patologia e que tiveram dificuldades, nós precisamos então de uma resposta acerca do que é a depressão. Afinal de contas, o que é a depressão? A depressão, meu querido irmão e amigo, pode ser definida como transtorno afetivo causado pela interação de fatores orgânicos, psicológicos e ambientais, caracterizado por angústia, rebaixamento do humor e pela perda de interesse, prazer e energia diante da vida. A depressão tem sido caracterizada como episódio patológico no qual existe perda de interesse ou de prazer, distúrbios do sono e apetite, retardo motor, sentimentos de inutilidade ou culpa, distúrbios cognitivos, diminuição da energia e pensamentos de morte ou até mesmo de suicídio. Meus queridos, a depressão é de fato o distúrbio da afetividade. É a mudança de estado de ânimo relativamente permanente. É a incapacidade de sentir prazer associada à absoluta falta de vontade de viver. Contudo, meu querido irmão e amigo, diante de tudo quanto nós vimos, e pela consciência que já temos dos males provocados pela depressão e a consciência que nos vem de que de fato ela é uma patologia que tem inclusive afetado e maltratado muita gente, nós devemos dizer que depressão não é covardia. A depressão também não é bipolaridade. A depressão não é frescura. A ansiedade não é falta de trabalho. E o preconceito, meu querido, também precisa de tratamento. Então, diante daquilo que vimos até aqui, nós precisamos de indicar ou sinalizar algumas causas e sinais da depressão. E algumas causas são problemas de saúde, questões familiares e financeiras, eventos estressantes ou traumas, fatores físicos, o próprio envelhecimento ou uso de álcool e de drogas são algumas das causas da depressão. Mas há alguns sinais que indicam que uma pessoa está sendo deprimida ou está ficando deprimida, e é importante então, dentro daquilo que vamos ver aqui, percebermos e compreendermos que ninguém pode se autodefinir como alguém que está com depressão, a não ser que um profissional competente da área lhe dê esse diagnóstico. Então, alguns dos sinais da depressão podem ser pensamentos ruins persistentes, a falta de interesse e de prazer em realizar as próprias atividades cotidianas, alteração de peso não intencional, o dormir muito ou dificuldade para dormir, a dificuldade de concentração ou a falta de energia, a culpa excessiva ou os pensamentos suicidas, tudo isso são sinais que podem indicar que alguém está deprimido. Então é importante, dentro daquilo que vimos, avaliarmos as principais causas da depressão. E eu quero iniciar com essa afirmação que uma ou a primeira das principais causas da depressão são as outras pessoas. Bem, as outras pessoas poderiam ser uma das causas de provocação depressiva. As pessoas traem e abusam
elas prometem e não cumprem, elas ferem, elas espalham e destroem, porque se importam com os seus próprios desejos e não com os desejos do seu próximo. E como nós estamos diante de uma abordagem histórica e teológica, eu preciso recorrer à Escritura e para ratificar esse primeiro ponto, que de fato outras pessoas podem ser a causa de provação depressiva. Se você abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 14, você perceberá que um certo indivíduo chamado Alexandre, ele foi a causa de muitos males que trouxe bastante tristeza ao apóstolo Paulo. 2 Timóteo capítulo 4, verso 14 diz: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Então a primeira causa a primeira causa da depressão pode ser de fato outras pessoas. Mas a segunda causa, e nós precisamos de compreender isso, pode ser nós mesmos. Nós também somos causa de sofrimento. Nossa raiva causa divórcio e a solidão subsequente. Não se surpreenda se descobrir dentro de si temores, iras e desejos egoístas espreitando por trás de alguma depressão. A ira, meu querido irmão, em especial, é uma causa notória para a depressão. E se você folhear a Escritura, você vai perceber o quanto isso é verdadeiro. Às vezes, a causa ou a principal causa da depressão de alguém é a própria pessoa. Se você abrir a sua Bíblia, no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versos 3 e 4, veja o que está escrito. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse: Basta! Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Então, a causa pela qual Elias estava enfrentando uma grande luta naquele momento da sua vida foi ele mesmo. Então, é importante que se pense que a primeira causa que pode motivar, que pode estabelecer a depressão na vida de alguém são as outras pessoas. A segunda causa somos nós mesmos. Mas a terceira causa são os nossos corpos. Veja, nossos corpos são outra causa óbvia da depressão. E é importante compreender que desde a entrada do pecado no mundo, nosso corpo enfraquece e aos poucos se desgasta. Doença, deterioração, devido ao avanço da idade, lutas pós-parto e possíveis desequilíbrios químicos são apenas algumas das causas físicas ligadas à depressão. Isso significa, meu querido irmão, que aqueles a quem amamos também sofrerão declínio e morte física, que claramente é outra causa de sofrimento pessoal e depressão. Isso é verdade à luz da poesia dos Hebreus. Se você abrir a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 12, versos 1, 5 e 7, você vai ver o que está escrito. Veja, Eclesiastes 12, verso 1, verso 5 e verso 7 diz: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirá, não tenho neles prazer. Como também, quando temeres o que é alto e te espantares no caminho, te embranqueceres, como floresce a amendoeira e o gafanhoto te for um peso e te pereceu o apetite, porque vais à casa eterna e o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Então é importante que se diga que a terceira causa que pode desencadear a depressão
em alguém são os nossos corpos. Óbvio que eles sofrem esse processo de enfraquecimento e aos poucos vai se desgastando, se deteriorando, e à proporção que a idade avança e as experiências da vida, como as lutas pós-parto para as mulheres e os possíveis desequilíbrios químicos, são apenas algumas das causas físicas ligadas à depressão. Mas há uma quarta causa, meu querido irmão, que pode conduzir alguém a essa experiência depressiva, e é Satanás. E é importante que se diga isso, porque esta é a quarta causa do sofrimento humano. O livro de Jó é um dos poucos lugares da Escritura em que a faina de Satanás é claramente exibida. Fora dos círculos religiosos, meus queridos irmãos, não é estimado falar sobre Satanás, mas isso em si mesmo não é razão para descartá-lo como a causa do sofrimento ou da depressão de alguém. Satanás não busca reconhecimento para o seu nome. Ele prefere não chamar atenção a si mesmo. Em lugar disso, ele procura desviar a nossa atenção de Deus. Se você abrir a sua Bíblia agora no livro de Jó, lá no capítulo 1, versos 6 e 8, no capítulo 2, verso 6, você vai perceber que uma das causas do sofrimento, da tristeza profunda de Jó, foi a ação de Satanás sobre a vida dele. Jó, capítulo 1, verso 6, verso 8 e capítulo 2, verso 6 diz: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. A sequência da narrativa do livro de Jó, lá no capítulo 2, nós já sabemos. Jó mergulha num estado profundo de angústia de alma por todo o sofrimento que viveu, e nós sabemos que Deus teve um propósito em tudo. Contudo, não podemos nem devemos, do ponto de vista da boa hermenêutica, anular a ação de Satanás sobre a vida de Jó. Então, Satanás também pode ser uma das causas do sofrimento humano. Mas em quinto lugar, o próprio Deus poderá ser a causa do nosso sofrimento. Meus queridos, às vezes Deus põe seus filhos para dormir, diríamos, no escuro. Era o jeito de um velho pregador descrever esta possibilidade. Dizemos que Deus permite o sofrimento e às vezes a Escritura utiliza tal linguagem, porém os autores bíblicos estavam convencidos de que Deus era o Deus Criador único, verdadeiro Deus e soberano Deus. Não podiam imaginar um mundo em que Deus não estivesse entronizado. Meus queridos, nada acontece sem a sua supervisão soberana, inclusive o nosso próprio sofrimento. Se você abrir a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, versos 6 e 7, você vai ver o quanto isso é verdadeiro. Deus é muitas vezes a causa do sofrimento humano e nós não podemos omitir essa verdade. Veja, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, versos 6 e 7 diz: o Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Meus queridos irmãos, nós olhamos para a Escritura e percebemos isso também na experiência de Noemi. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1, versos 11, 13, 20 e 21, você vai perceber que parte do sofrimento que Noemi enfrentou foi causado e provocado pelo próprio Deus.
Porém, Noemi disse: porque por vossa causa a mim me amarga o teu Senhor descarregado contra mim a sua mão. Porém, ela lhes dizia: não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Meus queridos, nós precisamos de compreender o mundo utilizando as lentes da Escritura. E quando nós buscamos enxergar o mundo a partir das lentes da Escritura, nós compreendemos que Deus é absolutamente soberano e muitas vezes Ele é a causa do sofrimento humano. E é importante que se diga que quando Deus imprime o sofrimento em alguém, Ele quer ser glorificado naquilo. E nós percebemos tanto na vida de Noemi, quanto na vida de Jó, o quanto o Senhor foi glorificado na restauração desses personagens bíblicos. Então, é importante que se compreenda que quando alguém está vivendo um sofrimento, e esse sofrimento tem como a causa motora o próprio Senhor, Ele está preparando e aperfeiçoando o seu caráter e o meu caráter. Mas há uma outra causa que pode conduzir alguém ao sofrimento ou à depressão. São as chamadas causas múltiplas. Um exemplo popular está nos sofrimentos de José, e você pode encontrar essa narrativa lá no livro do Gênesis, capítulo 37 até o capítulo 50. Aquilo que começou com inveja transformou-se em sequestro, e a venda de José como escravo para o Egito, perpetrados pelos seus próprios irmãos. Em outras palavras, José identificou duas causas para o seu sofrimento. A primeira causa foram os seus irmãos, e a segunda causa, o próprio Deus. Se você abrir o livro do Gênesis, capítulo 50, versos 19 e 20, você vai compreender melhor o que eu estou lhe dizendo. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Perceba então que José, ele tem os seus olhos voltados para o trono da graça, para a sala de comando do Deus que é absolutamente soberano, mas ele consegue compreender também que parte do sofrimento que ele enfrentou na vida foi estabelecido pela traição de seus irmãos. Então isso é o que nós podemos definir como as chamadas causas múltiplas do sofrimento humano, e que pode conduzir alguém a uma condição de depressão. Mas há uma outra causa que são as chamadas causas desconhecidas. E a razão de a Escritura não oferecer diretrizes claras quanto ao diagnóstico é que não é essencial saber as causas específicas. Uma vez mais, temos novamente aqui Jó como modelo. Embora nós saibamos que Satanás foi o causador do seu sofrimento, Jó não tinha consciência dos motivos. Mesmo depois de ter a sorte restaurada, Jó jamais soube realmente porque havia sofrido tanto na sua vida. Isso porque a Escritura nos mostra, meus queridos irmãos, que há muitas coisas que são vedadas a nós. E se você abrir a sua Bíblia lá em Deuteronômio 29, você vai compreender perfeitamente isso. A Escritura diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Portanto, há causas desconhecidas para o sofrimento humano. E nós iniciamos esta primeira palestra sobre a depressão abordando exatamente
aquilo que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 7, versículo 10, quando disse: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Ora, eu quero concluir essa primeira palestra sobre o tema depressão, principais causas e possíveis soluções, dizendo para você que você pode aproveitar tudo quanto você está vivendo nesse momento obscuro da sua vida. Você pode fazer desse momento de sofrimento, desse vale, desse sofrimento enfrentado pela aflição da sua alma, o meio pelo qual Deus será glorificado. Por isso, não obstante a tudo quanto você possa estar enfrentando, vivendo ou sofrendo, eu quero dizer para você que Deus tem soluções práticas para a sua vida. Basta tão somente que você se curve ante a sua majestade e poder e confie a sua alma aflita e abalada nesse instante, aquele que é perito em operar nas impossibilidades humanas. Por isso eu quero concluir esta primeira palestra sobre esse tema, depressão, principais causas e possíveis soluções, dizendo para você que há sempre soluções para os nossos dramas, para as nossas aflições, quando nós entregamos as nossas demandas ao Senhor. Você quer fazer isso agora? Eu quero orar com você e por você. Feche os seus olhos e curve-se ante a majestade, grandeza e poder de Deus. E ore comigo neste momento. Meu Senhor, em nome de Jesus, teu bendito e amado Filho, há muitas pessoas aflitas, angustiadas, pessoas que têm vivido um sofrimento intenso e profundo, que estão mergulhadas em vales e desertos, que já não sabem mais onde buscar as soluções que precisam. Nós sabemos que o Senhor tem as soluções que essas pessoas que estão me ouvindo agora necessitam. Por isso, meu Senhor, no nome de Jesus, teu bendito e amado Filho, nosso Redentor e Supremo Pastor, nós suplicamos por essa vida que agora chora diante de Ti e que busca a solução depois de ter batido em tantas portas. Meu Senhor, em nome de Jesus, Tu que és perito em operar nas impossibilidades humanas, Tu que é Rei acima de todos os reis da terra, que é Senhor acima de todos os senhores, que é médico acima de todos os médicos. Age, meu Senhor, nesta vida. Restaura a condição da alma dessa pessoa e concede-lhe de volta, mais uma vez, a alegria de viver, para que Cristo, nosso Redentor e Supremo Pastor, seja exaltado e glorificado. No nome dele nós oramos. Amém. Deus abençoe.